Segundo escreveu João, capítulo de número 3, iremos fazer menção de dois versículos, o verso 35 e o verso 36. Amém, queridos? Amém. Diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Podem se sentar, queridos. Amados, nós vamos dar continuidade. Eu disse aos irmãos, nesse mês de outubro, nós nos propomos a falar e estarmos aprendendo um pouquinho sobre a salvação. Nós estamos nos dias em que ceiamos, nós de certa forma trazemos à memória aquilo que Jesus fez lá no Calvário em nosso favor. Até Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele vai dizer que a ceia do Senhor é um memorial. É algo que nos faz lembrar desse ato salvífico, esse ato gracioso de que Deus favorece homens e mulheres pecadores como nós. E nós iniciamos essa série de sermões domingo passado. E nós, no primeiro tema em que tratamos, nós falamos sobre salvos da ira de Deus. Porque evidentemente nós, como igreja, nós aprendemos de vários temas, falamos, dissertamos de vários assuntos, concernentes à vida, concernentes àquilo que nós estamos inseridos. Mas muitas das vezes nós não falamos sobre a nossa salvação. E isso é importante. Muitas das vezes nós vamos abordar as pessoas e pregar às pessoas dizendo: Senhor, o Senhor quer salvar você. Mas do quê? Então nós aprendemos no domingo passado que salvos não é do inferno, salvos da ira de Deus. Porque Deus está irado com os homens pecadores. É isso que a palavra de Deus mostra. Então nós já aprendemos do que nós fomos salvos. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como ou por quem nós fomos salvos. Salvos por quem? Porque quando é necessário que se salve, evidentemente a pessoa, logo, entretanto, já a palavra diz salvo. Alguém teve que salvar. É porque aquela pessoa que necessitava de salvação não conseguiria fazê-lo. Por isso que é necessário ser salvo. E nós fomos salvos. É isso que a ceia, ela mostra. O sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo de Jesus para salvar pecadores. Então nós já aprendemos e já entendemos o porquê precisamos ser salvos, ou do que fomos salvos. E agora falaremos em quem somos salvos. Jesus. Nós temos a plena certeza de que esse tema, eu tenho essa certeza de que esse tema é o mais importante, o mais necessário, o mais abrangente, o mais claro de toda a Escritura Sagrada. O plano redentivo de Deus para salvar homens e mulheres está desde o Gênesis. A primeira alusão ao sacrifício vicário de Jesus está lá no Gênesis, onde Deus, ele diz que da semente da mulher haveria de vir um varão, e esse varão iria pisar a cabeça da serpente. E conforme nós falamos na semana passada, a depravação total, o total estado de pecaminosidade, de iniquidade, que os homens estão inseridos, que os homens vivem, afronta o Deus Santo, afronta o Deus vivo. E é por isso que ele está irado. E só pode ser solucionado, resolvido esse problema,
remediado por uma outra pessoa, que não causou problema, que não pode ser responsabilizado ou culpado pelo problema, através da sua própria ação. E essa pessoa que tenha ou que terá condição de fazer isso, é alguém muito superior, alguém muito maior, alguém muito melhor, mais santo e capaz de aplacar a ira do Todo-Poderoso. Isso não é papel para nós. Nenhum homem ou mulher, por mais santo que possa ser, jamais teria condição de fazê-lo. É tanto que homem nenhum conseguiu. Nem Abraão. Abraão creu, como foi falado aqui, ele creu no chamado de Deus. Pela fé que Abraão teve, que Deus moveu em seu coração, Deus disse: haverá um descendente. O descendente é esse que nós vamos falar dele hoje. Isso não é papel para os seres humanos, nem para os anjos. E é algo que nem os anjos poderiam fazer, conseguir aplacar a ira do Deus vivo, do Deus santo. Como aprendemos, Ele está irado com os pecadores porque Ele é santo, porque Ele é justo, e porque Ele é amoroso, Ele resolve salvar. Mas assim, muitas das vezes, porque nós não compreendemos o processo ou a doutrina da salvação, nós pensamos em algumas outras possibilidades válidas para a salvação eterna, como por exemplo, a antiga lei. Muitos acham que através da lei, do cumprimento de regras, elas vão conseguir serem salvas. Embora a lei ela é boa, ela nunca foi suficiente para salvar os homens. Paulo afirma que ela foi nosso tutor, que nos guiou até Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 24 e 25. Paulo diz que a lei serviu como um aio, como um tutor, como um pedagogo, aquele que pega na mão da pessoa e leva até o mestre. E o mestre aqui é Cristo Jesus. Em se tratando da salvação, a lei, hoje, principalmente a cerimonial, ela é completamente ineficaz. Em Romanos capítulo 3, do verso 19 e 20, Paulo vai dizer o seguinte, eu quero compartilhar com você, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você abra lá comigo, que Paulo vai mostrar um dos propósitos, porque Deus coloca e nos dá, ou deu a lei, que diz assim, Romanos 3, 19, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Para que? É propósito, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. A lei veio para dizer assim, vocês não conseguem, vocês sempre vão quebrar a lei de Deus. E vocês têm que ficar quietos, porque vocês, com a sua própria justiça, vocês não conseguem se justificar, com suas próprias ações. E ele continua dizendo, no verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O verso 28 vai dizer, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Segundo Coríntios 3:6, Paulo vai falar à igreja dizendo que a letra, ela traz a evidência da morte.
mas o que nos vivifica é o Espírito. E quando ele fala da letra mata, e muitos confundem, né, essa questão da letra mata com estudar e teologia e tudo mais, mas Paulo está se referindo à lei, essa mesma lei aqui que ele se refere em Romanos. Então, algumas possibilidades que alguns têm, eu vou cumprir com a lei cabalmente, e então vou ser salvo pelo cumprimento da lei. A palavra diz que não tem condição. Todos os homens falharam. É por isso que Abraão creu. E porque ele creu, ele foi justificado. É por isso que Paulo dá esse testemunho em Romanos 4. Outros têm a ideia dos nossos atos de justiça. Estes ainda piores, porque jamais os nossos atos de justiça vão satisfazer ou alcançar o nível da justiça de Deus. Em Isaías 64, verso 6, eu quero ler. O que diz a palavra do Senhor? O que Deus diz ao seu povo? Se tratando quando o povo se preocupava em tentar se auto-justificar. Ele diz assim: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Trapos imundos aqui, trapos de imundícia, não era panos rotos, velhos, mas eram panos que as mulheres no contexto judaico utilizavam no período em que ela estava tendo aqueles dias, para ser mais coerente, né, para não falar a palavra toda. Deus está dizendo: a justiça própria de vocês, quando vocês tentam buscar a santificação de uma forma errada, com uma compreensão errada, a justiça de vocês para mim é como esses trapos que as mulheres utilizam nesses dias. Então, nós vemos, além da tentativa da obediência à lei, os atos próprios de tentar se auto-justificar. Outros, temos a ineficácia da nacionalidade israelita. Infelizmente, uma péssima interpretação de Romanos 11, 26. Alguns acham por serem judeus, estão no céu, estão salvos. E a Bíblia não ensina isso. Então nós temos 3 tentativas das pessoas tentarem alcançar a salvação, ou serem salvas através dessas atitudes. Mas nós vemos pela própria palavra de Deus que essas possibilidades, elas estão esgotadas. Não há como o homem chegar para Deus e dizer: o Senhor tem que me deixar entrar no céu, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Quem pensa assim não entendeu o Evangelho ainda, não entendeu a palavra do Senhor ainda. Como foi bem explicado pelo presbítero Sanlai, as obras, elas não podem ser a base da nossa salvação. A Bíblia não mostra as obras como base, a Bíblia mostra as nossas obras como evidência de que somos salvos. Porque tem muitos que dizem aí por aí que eu sou salvo, mas as obras não condizem com aquilo que eles professam. Alguns dizem: eu sou crente em Jesus. Ou melhor, muitos dizem: eu sou crente da igreja do pastor Raposo. Mas as suas ações são ímpias. As obras não é a base, nunca foi, nunca vai ser. As obras são evidências. Se eu sou salvo em Jesus, eu vou viver como um crente, como um salvo. As minhas obras vão glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar e vão ver a luz do Senhor em mim, e vão glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. As obras não é nem para a glória do nosso nome, é para a glória do nome dEle, daquele que realizou e efetuou a nossa salvação. Então, como está toda esgotada as possibilidades, a parte mais alta do plano redentor do Senhor entra em ação. O homem não tem como fazer nada. É por isso que ele é salvo.
Sabe quando a pessoa está afogando? No nosso caso, nós já estávamos morto, né? Mas quando a pessoa está afogando e ela não sabe nadar como eu sou igual o peixe, se eu entrar no rio, eu ainda vou pescar porque eu sou crente mesmo. Porque, ainda mais no último rio que nós fomos, com o jacaré vem na beira do bote, assim. Se eu cair no rio, irmão, só sai se alguém me tirar. Imagina uma pessoa afogando, como eu, que não sabe nadar, numas águas fortes, numa correnteza forte, o rio fundo que não dá pé. Ela precisa de ser salva. Ela precisa que alguém vá lá e tire ela daquela situação. É o caso que aconteceu conosco. Como nós não tínhamos, e nenhum homem tem, nenhuma mulher tem, nunca houve na história e nunca vai haver uma pessoa que consiga, por si só, com seu próprio esforço, se salvar. O plano de Deus entra em ação. Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo se faz carne e Ele habita entre os homens. Ele tabernaculou, cheio de graça e de verdade, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é a exegese de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, e Ele se manifestou. Assim como João Batista diz em João capítulo 1, verso 29, ele está no Jordão batizando as pessoas, e logo aparece Cristo Jesus, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que leva o pecado do mundo. Eis aquele que vai ter condição de representar os pecadores, eis aquele que terá condição de ir e receber sobre si a ira do Todo-Poderoso. Esse Cordeiro de Deus, esse Cristo, Pedro diz a respeito dele, ele começa a pregar, ele começa a fazer a obra, anunciar o reino. E um dia ele fala de um discurso muito duro, muitos não gostaram do que ele disse, e começaram a vazar. Ele disse: vocês não querem ir? E Pedro diz assim em João 8, 6, 68, Senhor, para quem iremos nós? Para quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Só o Senhor pode nos dar vida. Se só o Senhor é quem pode nos salvar dos nossos pecados. E João, o evangelista, escrevendo a sua missiva no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer, e o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E o próprio Jesus diz para a samaritana no capítulo 4 de João, do verso 13 e 14: todo que beber desta água que você está tirando vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 5, 24, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 6, 27, Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca morrerá. Porquanto essa é a vontade de meu Pai, de Jesus em João 6,40, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aqui ele está falando de ceia não, tá? Está falando dele. Porque muitos pegam esse texto aqui e acham que é o pão e o cálice que nós vamos participar daqui a pouco. Não, está falando dele, de intimidade.
É só a gente continuar lendo o texto, a gente vai entender. Se alimentar dele, da presença dele, buscar ele acima de qualquer coisa. E João 10, 27 e 28, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu dei alguns textos que provam que Jesus é aquele que veio para salvar. Salvos por quem? Jesus. E aí, temos ainda alguma dúvida que Jesus é o Salvador? Que é somente Ele, somente nele que nós iremos ser salvos? Você já perguntou por que só Jesus pode ser o seu Salvador? Por que não outra coisa? Por que não as minhas obras? Por que não a igreja da qual eu faço parte? Por que não aquilo que eu acredito pode me salvar? Porque tem uma diferença. A crença errada não salva. Ou seja, a fé errada não salva. Não é você acreditar, é no que você acredita. A fé sincera não salva ninguém. O que salva é a fé correta. E a fé correta é a fé em quem? Jesus, o nosso Salvador. No que Ele fez, no que Ele realizou. Porque só Ele pode nos salvar. Por que não eu mesmo? Por que não as minhas ações, as minhas obras? Por que não a igreja que eu professo, que participo? Nós temos aí algumas definições, eu quero compartilhar com vocês. Salvos por quem? Salvos por Jesus. Por quê? Porque só Jesus pode ser o nosso Salvador. Primeiro ponto que eu quero ponderar com vocês. Porque só Ele suporta a ira de Deus. Só Ele. Nenhum de nós poderíamos suportar a ira de Deus. Sabe, todo mundo fala daquela oração, todo mundo fala daquele momento de Jesus no Getsemane, em que Jesus começa a suar, e há ali um derrame, nos teus poros começam a sair sangue. A angústia era tamanha. E Jesus, Ele faz aquela oração que todos nós sabemos e conhecemos. Em quase todo culto e ceia a gente fala sobre ela. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice ali, não está falando da cruz. O cálice não era os cravos, não era a coroa. O cálice não era toda a vilipendiação e o sofrimento, o esmorramento que Jesus iria passar. O cálice era, de fato, a ira de Deus que ia ser derramada sobre a vida dele. Ele diz: todavia, seja feita a sua vontade. Não houve nem haverá ninguém apto a suportar a fúria da ira de Deus em santidade e amor. Pergunto, será que você conseguiria? Você teria condição de chegar diante do Deus Santo, que está irado por causa dos seus pecados, e dizer: derrame a sua ira sobre mim, porque eu vou conseguir suportá-la? Nenhum homem mortal poderia fazê-lo. E Jesus é o servo sofredor de Isaías 53, que suportou a ira de Deus. O verso 10 do capítulo 53 de Isaías vai dizer: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Todavia agradou Deus pegar o seu filho
e moê-lo. Moer, sabe o que é moer? Você já prestou atenção no que é moer? Deus pegou Jesus por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados, o inocente no lugar do culpado, do criminoso como nós, e Deus começou a bagaçar o seu próprio filho. Eu não sei nem se existe essa palavra no português, mas eu inventei ela agora, bagaçou. Ele espremeu, ele estava morrendo o seu filho, por causa de homens e mulheres como eu e você, que às vezes olhamos para o espelho e dizem, eu sou uma coisa mais linda, é bonito, mas tem ações e pensamentos terríveis. Mas Deus pegou o seu próprio filho, e diz o texto que agradou a Deus moê-lo. E ele suportou tudo isso calado, sem reação, sem questionar. O mesmo Isaías no 53, verso 7 diz que como ovelha muda, Cristo foi ao matadouro. Ele não reclamou. Mesmo que talvez fosse eu e você dissesse assim, Deus, derrame sua ira sobre mim, nós íamos começar a reclamar, porque poderia ter sido rápido e indolor o sacrifício vicário, mas não foi. Teve um momento da angústia, do sofrimento, depois veio todo o julgamento injusto que ele sofreu, as blasfêmias, as esbofeteadas, muitos cuspiram nele, desonraram ele, vilipendiaram ele, rasgaram e tiraram as suas vestes, bateram nele como se ele fosse um criminoso, torturaram ele, batiam nele, cobriam o rosto e diziam, profetiza quem te bateu. E ele quieto, como uma ovelha que era colocada no altar, sem mugir, sem espernear, pronta a ser imolada, assim era Cristo Jesus, por causa de mim e de você. E não ficou só nisso, colocaram uma cruz para ele carregar, passando na rua central de Jerusalém, as costas todas na carne viva. Imagine você carregando uma madeira com as suas costas toda ferida. Teve um momento que ele não aguenta, ele cai no chão. E havia um sirineu passando, um homem de cor, e obrigaram ele a levar a cruz. E ele foi até o Calvário, até naquela hora difícil. Deus não abandonou seu filho. Aleluia! Meu Deus! Ele não conseguia carregar a cruz. Deus preparou alguém para carregá-lo. E colocaram ele na cruz, com cravos pontiagudos em suas mãos e seus pés. Levantaram ele no madeiro. Em tom de zombaria colocaram uma placa dizendo, eis aqui o rei dos judeus. Ele teve sede, deram vinagre para ele, para respirar uma tortura. E ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, porque sobre ele estava a ira de Deus por causa de homens e pecadores como nós. Estava sobre ele a ira do Todo-Poderoso por causa de pecadores como nós. E Isaías diz lá, olha, Deus agradou em moê-lo ele, porque ele era o recurso, a propiciação para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ele calado, até que ele entende que era completado todo o sacrifício, Deus tinha derramado toda a sua ira sobre ele. Ele diz, tetelestai, está consumado.
A dívida desses homens e dessas mulheres está paga. Nada poderá acusá-los. E o sol se escurece, a terra treme, o véu se rasga no templo. E ele é sepultado. E ao terceiro dia, Deus, com grande poder e glória pelo Espírito, faz com que ele se levanta da tumba para a glória do nome do Senhor, para que nós pudéssemos descansar nele, na plenitude do que ele fez, do sacrifício, como Deus aceitando o sacrifício. Eu aceito aquilo que o meu filho ofereceu por causa de homens e mulheres que não merecem nada disso. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, como primogênito de muitos irmãos. Ele morreu sem pecado, e a grande ressurreição valida a nossa fé. Salvos por Jesus, porque só Ele pode, só Ele teve condição de suportar a ira de Deus. Porque só Jesus pode nos salvar, porque só Ele é o Filho unigênito de Deus. O único daquela espécie que veio diretamente do Pai. Entenda que nós, humanos, e a Trindade eterna não tinha condição de comungar-se. Não havia paz. Nós não poderíamos oferecer o acordo, a resolução do problema, porque somos maculados pelo pecado e Deus é santo. Então Ele mesmo tenta, ou melhor, Ele mesmo resolve o problema. Ele envia da parte dele o Filho, que encarna e toma a nossa forma. Então Deus em Jesus, diz Paulo, está reconciliando consigo o mundo, porque Jesus é o único, é a única pessoa teantrópica, é o único que é Deus e homem ao mesmo tempo. E nele nós temos paz com Deus. Nele nós podemos dizer Abba, Pai. Nele nós podemos dizer Pai nosso que estás nos céus. O único, o unigênito de Deus, que veio do Pai, o único capacitado, ungido, capacitado, o Messias prometido, que poderia resolver o problema. E sim, Ele veio, fez e resolveu o problema. E por isso que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Cristo nós temos paz com Deus. Deus agora não olha para nós com ira. Deus agora nos olha pela ótica de Cristo Jesus. Ele nos ama, Ele nos acolhe e nos recebe em seus braços. Paulo diz que em Cristo nós fomos colocados nas regiões celestes. Estamos assentados lá no Senhor, no céu de glória. Somos aceitos, reconhecidos como filhos do Senhor por causa de Jesus Cristo. Ungido, plenamente santo, totalmente justo, completamente Deus. Não há ninguém igual a Jesus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de tudo. E o salmista, ele relata esse triunfo de Jesus, porque ele inaugura uma nova raça, ressuscita com o corpo glorificado, e ele assenta ao céu. Diz Paulo que ele está à direita do Pai e intercede por nós. E quando ele vai chegando, o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Ele inaugurou a nova raça. Não há ninguém igual a Ele. 1 João 3, a partir do verso 1 diz: vê quão grande amor nos tem demonstrado o Pai, de sermos feitos, porque nós não éramos filhos de Deus,
mas ainda não é manifesto o que nós haveremos de ser. Mas quando Ele voltar, nós vamos vê-lo e seremos semelhantes a Ele. Somos salvos por Jesus. Por que somos salvos por Ele? Porque só Ele pôde suportar a ira de Deus. Porque só Ele é o unigênito de Deus. E porque só Ele pode ser mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Diz: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele afirma isso em João 14, verso 6, ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Denominação nenhuma leva o homem para Deus. Religião nenhuma. É claro que existe uma afirmação ecumênica, sincrética e maligna, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não para a salvação. De fato é uma verdade, é paradoxal isso aí, né? Todos os caminhos levam a Deus para juízo. Mas para a salvação, o único caminho que pode levar o homem a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pedro, respondendo os religiosos da época, em Atos 4,12, ele diz: não há na terra, debaixo do céu, nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E o nome aqui é o ato, é o que ele realizou, é a sua obra. Não há mais de um Cristo. Não é Jesus e outras coisas. É por isso que nós entendemos que é somente Cristo. Por isso que um dos solas da reforma é solos Cristos. Porque se tivesse outro recurso, outro meio, ele precisava ter vindo. Você acha que ele precisava sofrer do que ele sofreu? Se tivesse outro meio, outro recurso. Por isso que é só Cristo. E não há mais de um Cristo. Só há um capaz de mediar essa relação: Jesus. O nome dele é Jesus. Todas as expressões desse sentido são acompanhados do artigo definido o. Não há uns caminhos. Não há uns mediadores. Não há uns salvadores. Só há um: Jesus Cristo de Nazaré. Só há um caminho. O caminho. O Salvador dos homens. Jesus. Ele é o Salvador dos homens. Existem vários outros motivos que nós poderíamos elencar aqui, pelos quais só Jesus pode ser o Salvador. Mas para hoje nós vamos nos ater a esses aqui. O que nós precisamos entender, queridos, é que o preço que foi pago lá na cruz não foi para Satanás. Tem gente que acha que Jesus pagou o preço, conta até a historinha de um barco que foi feito e foi perdido, e depois teve que ir lá e pagar um preço para ter o barco de volta. Mas o preço que foi pago não foi para Satanás. O preço exigido foi pago ao próprio Deus. Era Deus que exigia que fosse pago o preço. Só que ele sabia que eu e você não poderíamos fazer isso. Então ele resolveu o problema. Ele propiciou e nos deu o sacrifício perfeito. Ele nos deu o cordeiro perfeito. Então nós aprendemos domingo passado que nós somos salvos da ira de Deus. Nós precisávamos ser salvos da ira de Deus. E aí o texto que nós lemos, que é o testemunho de João Batista fala algo interessante nesse testemunho. Que ele diz o quê? O que ele fala?
Alguém vai perguntar e falar que Jesus estava batizando mais do que ele, mas aí ele diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas, um adversativo aqui, um contraste, a ira de Deus permanece sobre ele. Só Jesus pode nos salvar da ira de Deus. Eu já falei dos dois termos. Vida eterna significa vida com qualidade, vida de Deus, vida com Deus. Mas o ímpio que não vai ter a vida com qualidade, ele vai ter vida sem qualidade. O ímpio também tem uma alma e ela é eterna. Mas a vida com qualidade, a vida com Deus, é só por meio de crer no que Cristo fez. É claro que eu não posso convencê-lo a crer, eu não tenho esse poder. Mas eu quero orar com você agora. Eu chorava essa tarde diante do Senhor e disse: Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque a gente coloca tanta coisa para Deus, ou pensamos tão errado a respeito da nossa salvação. Às vezes num momento como esse, de celebração, de memorial, a gente ainda não compreendeu. Às vezes a gente acha que é mérito. Tem um monte de hinos por aí nas igrejas que diz que eu estou pagando preço para mim chegar no céu. Ninguém paga preço para chegar no céu. Se você pagasse o preço para você chegar no céu, Jesus não precisava pagar. É muito incoerente essas filosofias, porque a Bíblia não diz isso em momento nenhum. O próprio Isaías começa o 53 no verso 1 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque é muito mais fácil crer que eu posso fazer alguma coisa. É difícil, eu sei, eu entendo que é difícil para alguns entenderem e dizer assim, aquilo que foge da nossa mão. Mas eu pergunto para você, diante de tudo que nós falamos aqui, de todos os textos bíblicos que lemos, o que você poderia fazer para se salvar? Mas não fala para mim não. Fala para o Espírito Santo, que é dono dessa palavra. Você acha que você teria condição? Ou que você tem condição? Você pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor tem que me aceitar. Nós vemos que Deus só nos aceita por aquilo que Ele mesmo proporcionou e fez em nosso favor. Por isso que graça significa favor e merecido. Nós não merecemos, mas Ele quis fazer soberanamente, graciosamente, com a sua misericórdia, e nos deu salvo-conduto e nos declarou justo diante do trono, porque Ele imputou a justiça do Santo Cristo a mim, a você, e hoje nós somos filhos de Deus. Ele abriu a porta e nos reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus nos consagrou. Fomos remidos. Fomos resgatados. Colossenses, Paulo escrevendo nos Colossenses, diz que Ele em Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Somos luz, como foi falado aqui hoje, luz do mundo, sal da terra, por causa daquilo que Deus fez e realizou. Eu quero orar com você. Logo após nós estaremos participando da ceia. Quero que você fique de pé. A minha oração nessa tarde, quando eu me derramava diante do Senhor, e durante essa semana de madrugada aqui, eu orei por cada um de vocês. E minha oração foi: Senhor, nós somos de dura cerviz. Nosso coração às vezes ele é duro.
se eu pudesse mudar corações. Se eu pudesse mudar a mentalidade de alguns. Mas eu não posso fazer. Eu preciso me contentar em ser um instrumento de Deus para pregar toda a verdade dele. Mas eu prego com temor no meu coração e com toda a convicção no meu ser que nesse momento Deus está aqui e naquele que Ele está querendo fazer, Ele está trazendo dos ouvidos ao coração, porque aí é com Ele, é Ele que faz isso. O Espírito Santo é que faz. E pela palavra nós somos regenerados. E pela palavra nós somos lavados. Pela palavra nós somos santificados. Pela palavra nós somos perdoados. O presbítero Salah diz que Deus vela pela sua palavra. Eu disse, Senhor, que não saia uma palavra minha, que seja do Senhor. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Eu sempre entendi isso. Mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele vela por ela. E digo mais, nada pode segurar a palavra de Deus. Homem nenhum pode deter a palavra de Deus. Porque a palavra do Deus eterno, Ele diz que é martelo que esmiuça a penha. A palavra diz que ela é apta para discernir os intentos dos corações. Eu não sei o que se passa na sua mente, o que passou durante esse dia, durante esses últimos dias, mas Deus conhece todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ela é como espada de dois gumes, que ela entra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E o Senhor vai cumprir o seu propósito na vida de todos nós. E eu creio nisso. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Nós estamos diante da sua santa presença. Não há nada que podemos esconder do Senhor. Não há nada, Senhor, que nós podemos colocar em um ambiente ou em um compartimento no nosso coração, em nossa mente, para que Tu não possas ver e prescrutar. Mas a minha oração, Senhor, nesse momento, é para que o Senhor possa, segundo o Teu propósito, o Teu querer, Senhor, nessa hora, nesse momento, de inclinar os corações para Ti, inclusive o meu, Senhor. Eu já tenho meu coração inclinado, mas eu quero ser cada vez mais inclinado ao Senhor, à Sua presença, ao Seu derramar, à Sua graça, para ser grato ao Senhor todos os dias da minha vida. Mas oramos para que o Senhor possa fazê-lo nesse momento. Eu creio que o Senhor já está falando desde os louvores que foram cantados, de tudo que foi feito aqui, foi feito para a glória do Senhor. Mas que o Senhor Espírito Santo nesse momento, graciosamente, soberanamente, possa trabalhar nos corações, quebrando as resistências, arrancando os comichões dos ouvidos, mas traz paz, traz salvação, regeneração, edificação, ó Pai, transformação a nós, e nos firma, Senhor, em os nossos passos na Tua presença todos os dias. Arranca todo ceticismo, toda dubiedade, Senhor, e nos faça, Senhor, nos firmar no Senhor, na Tua palavra, no poder do Espírito Santo. Aleluia, Deus. E nos conduz a essa celebração, Senhor, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, com um coração alegre, Senhor, por
tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos fazendo entender, Senhor, que de fato nós somos resgatados na nossa vã maneira de viver, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou, mesmo nós mortos em nossos pecados e ofensas, e por graça o Senhor nos salva, e por graça o Senhor nos resgata, e por graça o Senhor nos torna ovelhas do seu pasto, filhos e filhas, troféus da graça do Senhor. Que essa seja uma realidade na vida dessa igreja, que essa seja uma realidade na vida desses irmãos. Se entrou alguém aqui, Senhor, que ainda não conheceu o Evangelho, que ainda, Senhor, não fez um compromisso com o Senhor, é a noite do Espírito Santo convencê-lo, é a noite do Espírito Santo regenerá-lo, é a noite do Espírito Santo, o Senhor, fazer com que ele compreenda e creia no Evangelho, e creia em Cristo Jesus, e seja, e possa ser salvo. Nós assim oramos, Pai, para que o Senhor continue a fazer a obra, realizar a obra de salvação, porque nós não salvamos, nós não mudamos, mas o Senhor pode fazê-lo, e confiamos no Senhor, e nós entregamos no Senhor a realização desta obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, em pé como nós estamos, nós iremos cantar um louvor.